Guga Noblar, diretamente de Brasília. Lá está ele, sempre torcendo loucamente pelos democratas, que é um braço canhoto dos Estados Unidos. Cadê os brinquedos? Eu quero saber o seguinte, Guga. E aí, vai botar quanto aqui? Quer entrar na aposta ou não? Belo painel. Precisa ligar o microfone. Liga o microfone aí, ô Grisalhão. O microfone é da China também. Grisalhão do CQC. Tá bonita a imagem. Tá bonito o cabelo do... A imagem, mas o áudio... Cabelo também, bem penteado. Não. Não tem áudio. É lá ou aqui? Precisa ver se é lá ou aqui, ó. Vem a cara do trouxa. Lá vem. O problema é a cara do trouxa. Uma xícara de abacaxi. É o William Bonner, aquela puta cara de cu. Segundo Xícara do dado, abacaxi. tivemos um problema técnico com Sandra Nemberg. Não dá, né? Aí Zéu da vem lá, merda. Tivemos um problema Vem lá, técnico. isso. Tivemos Tá com um problema técnico, Igor. Se resolver É lá? Microfone É o quebrado. fone da China que É, ele ele usa. igual comprou você, da China, comprou ganhou Pior do que vendi pro Guga. Ganhou do Xi Jinping o fone. Muito bem. Então vamos esperar restabelecer o contato. Senhora, meu. Programa ao vivo. Tem dessas. Programa ao vivo é tem dessa. Eu já Deus, sei né? tudo que ele vai falar, Andy. Não, quê? pode vir quente que eu tô fervendo. lá. Pode vir quente que eu tô Ele vai falar sobre Já sei tudo. a posição. Trump no... A posição do cara. O cara. O que foi? Chamou ele de bebê chorando. Não vai fazer. É chorumela de sempre. Olha, Pode vir. pelo amor pode de vir. Deus. Não vai fazer risinho de deboche. Deboche. Vai lá. Risadinha de Cadê o deboche. Dá o livro pra mim ali. Não pode fazer risadinha de Risadinha deboche. de Vamos lá, deboche. ele vai me sempre jantar, fala. O vamos, Adriles vamos. faz muito risadinha. Tem que ser de no deboche. argumento. É, querido. Vamos lá. O meu é o seguinte: o meu argumento é ganhando um, ganhando o outro. O Biden Faz faz a- muito risadinha de deboche. Nada vai mudar. Muito, né? Campeão da Pode parada. dar umas gaguejadas. Mete aquele Resolveu, sorrisinho. Delari? E aí, Igor? Não resolveu. Tem nada pra pôr no ar. O Delari vai no banheiro já Vou volta. dormir. Vai Eu vou pegar- no banheiro também. Delari vai no frigobar pegar uma Coca Zero. Beleza, ele vai pro Serviu a banheiro. cerveja aqui. O cara foge, Ele pô. sai fora. Vejam, queridos, Desce mais uma roda. que não Ó, tem o nada, índio. nada calçado. O índio tomando uma Nem água o de índio, coco. Nada Só calçado. o índio. Paulo Calçade. O índio tá calçado. Olha só. Ó, o índio. Passou Índio, um ó. feriado lá em Você tá Ubatuba. torcendo pra quem, índio? Pro Biden ou Isso eu quero ouvir. O O quê? Biden vai investir na Amazônia, né? pros Eu índios? tô com o Trump, ele falou. O índio fez uma tatuagem, né? O Biden índio? vai Do subornar Trump. o índio. Vocês tatuagem? Fez tatu. Do Trump. Significa muito pra ele. É um smile ele fez, eu não entendi. Bateu 1 É, por milhão. causa- É, o canal Parabéns do pro índio Pânico Retrô. É? Um bateu milhão de seguidores. Só chupinhando o Inscritos. conteúdo aqui. viu? E fazendo Graças a polêmica. Criando polêmica, criando... Como é que Briga. são os títulos? Criando Emílio? Não, Russo, eu Tá falando? tem um muito bom que Como ele é que colocou é, esse final de Emílio? semana. Tem um muito bom que ele colocou esse final de semana que é maravilhoso. O que ele... Mas Muito bom, bem, meus Emílio amores. ele edita Detona bem Marinho. esse menino. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um break agora pra ver break? se resolve. Ah, não tem atrações. Vamos ficar Não, vai ficar enchendo linguiça? linguiça? Não Podemos, gosto mas eu disso. acho que eu não, tomo porque... muita bronca, Zuckerman. Bronca Bom, de e eu quem? também. E eu também, agora eu falo pra audiência que nos escuta e nos assiste pela Panflix que eu parei de assuntos internos, porque eu sei que não leva a lugar nenhum, e eu Isso. fui Aqui, ó. tolido pela emissora. A produção, ela fica muito chateada. Ah, né? Maravilhoso aqui, ó. Sami questionou o Bruno Covas e trocaram farpas. É. Olha lá, expondo o É o- nosso é o te- economista É da o Globo TV News. Foco. E a thumb é o Versus aqui, o É. Covas e os... É o TV Foco do Morgado YouTube. mitou. Deixa eu ver a nossa audiência aqui, nossa querida audiência. Vamos ver aqui se tem alguém dos Estados Unidos. Estados Unidos? Vamos ver se Tem tem que alguém colocar aqui dos Estados Unidos. Ah lá. Delray Beach, Deerfield Beach, estado ali, ó. Paula Flynn. Paulinha Flynn. A Paulinha Falamos no Flynn, Instagram outro não, dia. A E aí? Paulinha Flynn, ela é do Trump, né, Paulinha? Evelyn Pennido, Nova York A também. Paulinha Flynn, Mas é estado decisivo, é estado decisivo. Ela votou, a Carol de Nova York, ela trouxe a cédula. a Carol votou. Trouxe o Adesivo aí. adesivinho, ó. I voted. I voted. Carol. Ela votou no Trump. Tem a Paula Flynn também, é do Trump. Ó, Wellington, também, ó. Texas, Trump na veia. Esse aí é Evelyn caminhoneiro. Pennido tá ali também, ó. Pessoal Ali, ó. votando. Caminhoneiro? Cadê o caminhoneiro? O Wellington, dá um alô aí, Wellington. Boston. Peraí, Foca gente, num. só Pode ser? um de cada vez. Fala com ele, Marinho. Mas o pessoal aqui tá tudo armado hoje na rua. Todo mundo armado. Tá vendo que beleza? Olha lá. Cara Isso dá, aí. Olha o que o Donald Trump desperta. aperta o botão e dá um tiro pra cima, né? Aperta com a arma. Se o Biden ganhar, vai feder aí no Texas? Ah, não ganha não. Aqui é difícil ganhar porque eu moro em Dallas. Então você passa nas casas, você vê placa de Biden. E só que assim, na rua tem uma placa e as casas que não colocam provavelmente votam no Trump. Então acho que ele ganha fácil, entendeu? Temos o Guga. Temos Muito Guga. bem. Olha o Guga Obrigado. aí. Boa sorte pra você. Vamos agora, já conectou com o Guga Noblar? Guga Noblar com a gente. Agora sim. Qual foi o problema aí, Guga? Conta pra nós. Emílio,
Eu não sei, Emílio, o meu microfone estava funcionando. Aí eu não sei, quando entrou no ar deu algum pau. Eu acho que é o Marinho me sabotando, porque ele sabe que eu vou cobrar dele. Diga lá. Então, a gente apostou. A gente apostou também, O caraca, eu tinha Lobo esquecido Tá dessa. ferrado, hein, O Mané? Lobo Guará. Ah, tem aposta com ele também. Tem aposta. também, eu tinha esquecido dessa. Tem aposta com Tem ele. aposta. Vambora, Emílio. verdade. Hoje é um grande dia, Emílio. Hoje é o dia que a democracia dos Estados Unidos tem uma segunda chance de voltar a se restabelecer e ser plena como era. Afinal de contas, tem lá um populista no poder que ameaça sim a democracia. Oh. E agora ele está ensaiando não aceitar o resultado da eleição. Hoje, há pouco, finalmente, ele fez um comentário favorável à eleição, dizendo que não vai mais cantar vitória assim que saírem os resultados dos primeiros estados. Porque a tática, Emílio, seria aguardar os primeiros resultados saírem ainda no dia de hoje, para quando chegar amanhã, se ele estivesse na frente nesses primeiros estados, ele já cantar vitória, já se colocar como vencedor e depois passar a tentar anular as votações que estão chegando via correio. E esse ano, a maioria, uma grande parte dos eleitores, quase 100 milhões, já anteciparam o voto, e desses, mais de 60 milhões votaram via correio. E o Trump, como um populista que sabe que quanto mais gente votar, pior para a extrema-direita e pior para ele, agora está ensaiando essa tática de tentar anular voto. E os Estados Unidos, que seriam a democracia exemplo do mundo, né, agora está com a democracia manchada por conta do Trump. Mas hoje eles vão ter a chance de dar um basta nisso. Mas o Trump é falastrão, né? Você sabe disso. Falastrão. O Trump, ele é muito falastrão. A vida inteira dele, ele foi um grande falastrão. Muito falastrão. Meio Bolsonaro, né? Meio parecido. É que o Trump é bem acima do Bolsonaro. O Trump é o Trump, mas sempre foi falastrão, sempre foi de fazer esse jogo, as piadas e tal. Mas me parece que nesse momento, pelo menos que a gente vê aqui nas pesquisas, parece que esse jogo não tá pegando mais. Os caras não estão... Porque você vê a economia, que nem o Marinho fala. O Marinho diz, não, nunca foi tão boa a economia, nunca teve tanto desemprego, tal, na economia. Tudo bem, tivemos a pandemia, falou muita merda na pandemia, fez muita coisa errada na pandemia, falou pra tomar detergente. Você conhece aquela frase? Não. Actions speak louder than words. As ações são mais importantes que as palavras. Não, eu sei disso. Mas ele sempre entrou no jogo fazendo isso. Parece que agora tá mudando. O eleitor parece que está avaliando esses 4 anos dele. O gigante acordou bonito. Nós só vamos saber no final das contas. Isso, não tem como afirmar isso. Não, mas as pessoas, Marinho, as pessoas avaliam os 4 anos do presidente. Ele está sendo avaliado pelo que ele construiu. Na outra eleição, ele era um outsider, ele estava vindo como um cara antipolítica e ninguém conhecia ainda o trabalho dele como administrador. Agora, depois de 4 anos, depois de uma pandemia que ele não levou a sério e toda a consequência social e econômica você sabe que levou. Ele se queimou, Marinho. Ele se queimou com essa história da pandemia. Claro que sem a pandemia talvez ele fosse o favorito, mas ele não soube lidar com isso. Ele fez o que o Bolsonaro está fazendo aqui também, né? O Bolsonaro vai sofrer também algum tipo. Mas, ô Guga, não é muito fácil pra oposição ter essa carta na manga por conta da pandemia, porque ninguém sabia, nem a OMS sabia o que fazer, não é muito fácil. Não sabia nada. Mas Alba, veja só, se você for analisar os políticos, os governantes que tiveram uma outra posição contrária do Trump e ao do Bolsonaro, aqueles que realmente trataram isso como algo sério, que pediram para a população se isolar, que criaram meios de repassar dinheiro para que a população pudesse ficar em casa. Esses que seguiram as recomendações da OMS e da ciência tiveram ganho de popularidade. Eles tiveram aumento de popularidade. Quem perdeu popularidade, quem se queimou junto aos eleitores foram exatamente os negacionistas. O Trump nos Estados Unidos foi um negacionista e isso foi uma escolha dele, porque ele achou que assim poderia preservar a economia, ele achou que assim poderia tirar votos de concorrentes que estavam fazendo um trabalho diferente do dele. Ele fez mais ou menos o que o Bolsonaro faz aqui
E foi uma escolha dele, foi uma escolha política dele. Ele, inclusive, durante o início da pandemia, ele conversou com um jornalista e admitiu, sem que fosse publicado, que considerava a pandemia muito perigosa e que sabia das consequências que ela poderia trazer, sociais e econômicas. Mas ele não fez esse discurso, ele fez o contrário. Ele tentou minimizar, ele desinformou, ele foi um negacionista. Mas o Guga... deu problema no microfone de novo. Da China. Começou a falar... Guga, tá falhando. É um detector de mentira. O Marinho desligou. Fala assim, Marinho. Não fala assim, não. O cara já quer... Derruba. Quer desmerecer o oponente. Grisalho. Tá vendo? Por isso que precisa ter eu aqui. Precisa ter eu aqui pra botar ordem. Pode desmerecer o nosso... Deixa ele falar que ele vai se atrapalhando Detetor sozinho. de mentiras. Já tava vindo com a retroescavadeira aqui. Mas é exatamente o que o Marinho falou. O que falar, o cara fala. As atitudes que importam. Na pandemia caiu o desemprego, meu. O cara se importa pra isso. Que nem você falou do afegão médio. Nos Estados Unidos, os caras, quando eu vou pra lá, eu gosto de conversar com a turma, turmas locais, e a turma fala isso. O que ele fala, o que ele deixa de falar, o problema é dele. Aqui a gente tem o direito a falar o que quiser. O importante é a comida na mesa, que nem você fala do afegão médio. E no meio da pandemia, o desemprego tá caindo cada vez mais. E é isso que importa pra turma. PIB histórico, 33,1% anualizado no último trimestre. Sim. Lógico que mas não adiantou, não tá adiantando histórica. Mas não tá adiantando nada. Por quê? Por que não tá adiantando? Por que não tá adiantando no voto? Como que não vou? Como é que você pode afirmar isso, Emílio? Ué, nem calma. Todas as pesquisas estão dando mas não deu vitória será as mesmas pesquisas que erraram. Cachapante. Tudo bem, nos Estados Unidos... Se você tiver você pode ter uma diferença de 4,5 milhões de votos, dependendo onde é votado, você ganha a eleição. Sim. Foi o que aconteceu na última. Sami, você que é o homem, você tá muito calado. Você não tá com certeza. Ele tá prestando atenção nos dados. Tá corrigindo prova. Tá corrigindo prova. A chance é 67% de Biden e 33% de Trump. Então não quer dizer que o Biden vai ter 67% dos votos. Significa que se em cenários desse tipo, a cada 3 vezes, 2 ganham o Biden e 1 ganha o Trump. E essa previsão do Sam é muito mais conservadora que a maioria dos outros prognosticadores que fazem disso. Voltou do celular. Ele já tá no play ali. Puta bela varanda, hein? Um comunista, hein? Bela varanda, hein? Camiseta alugada. Comunista de categoria. Alugado pelo Boulos. Mas, Emílio... 400 reais. Eu não sei se vocês ouviram a última coisa lá que eu falei, mas se essa eleição ela fosse uma eleição onde o voto de todos tem o mesmo peso, né? Porque lá nos Estados Unidos tem aquela questão dos delegados. E muitas vezes quem tem menos voto popular vence. Mas se fosse no voto popular e uma democracia plena, ela deve ter esse jogo do voto popular, assim deveria ser lá, a gente não estaria nem discutindo mais quem vai vencer a eleição. Não teria a menor chance do Trump vencer essa eleição. Você não pode afirmar isso, Guga. Se fosse no voto popular, sim. Eu estou seguro que o Trump vai ter menos voto popular. Todas as pesquisas mostram isso com larga vantagem. Agora, o que pode acontecer é o Trump vencer na Pensilvânia, vencer no Texas, inclusive porque o Biden já falou que vai acabar com a indústria do petróleo, e nesses estados todo mundo vive da indústria do petróleo, então ele tem sim o risco de perder Pensilvânia e Texas e a coisa virar ali para o Trump. Mesmo perdendo Pensilvânia e Texas, se ele vence Flórida, se ele vence Michigan, se ele vence Arizona, acabou a eleição. Então, o Biden é o favorito, é o favoritíssimo, e sem dúvida, se os Estados Unidos tivessem uma democracia plena, hoje a gente já estaria certo, mesmo agora, de que ele venceria essa eleição. Mas, claro, que pode mudar aí. O Zuckerman aqui, tudo bem, cara? Beleza? Tranquilo, Zuckerman. Grande Zuckerman. Pedi pra você organizar a sua varanda depois, muitos brinquedos. Mas eu queria falar aqui, ó. Na mesma base aqui, na mesma pergunta que eu fiz pro Marinho, a gente precisa de argumentos. Por que Biden? Vai, saúde e economia, só pra não ficar tão amplo. Por que Biden? Sabe por quê? Porque o mundo, ele tá num momento limiar. A gente está chegando a um ponto de inflexão por conta do aquecimento global. As pessoas não podem duvidar disso. Mas 10 ou 8 anos, segundo a ciência, e o mundo vai entrar
num ponto sem volta, onde a gente não consegue mais controlar essa questão. Você vem falando há 30 anos. Pera, Guga. Não, 30 anos, mas agora. Não. É o pico do Mandetta. Ô, Guga, não, isso aí é candidato. Catastrofismo. Fora isso, o Trump vai ter que se adequar às regras ambientais do Biden. É importante ter esse tipo de pressão. O Biden, ele vai obrigar, sim, ele falou inclusive ontem de novo, que vai impor sanções econômicas ao Brasil se o Brasil não se adequar às regras Isso é imperialismo, porra. Não é só imperialismo. Claro que não. Olha só, ele vai atacar a própria indústria americana. Ele prometeu acabar com a indústria do petróleo, trocar pela energia renovável. Ele falou que vai acabar com os subsídios que ele dá hoje, que o governo dá hoje ao petróleo. O Guga, ele está atacando a própria indústria. Isso aí é conversa de candidato. É candidato. Mas ele só perde voto. Eu sei, que nem o muro do Trump. Igual o muro do Trump. Eu acho. Vou falar uma... Ninguém cai nesse papinho, mano. Emílio, se ele perder a eleição, é exatamente por conta desse papinho. Vão culpar essa promessa de acabar com a indústria do petróleo que é forte na Pensilvânia e no Texas. Muita gente vai levar essa promessa como o grande ponto fraco dele. Se ele perder, anotem. Vão culpar essa promessa dele ter acabado com a indústria do petróleo, que é muito forte nos Estados Unidos. E que o Texas, eles têm um PIB de 1 trilhão e 800 bilhões. É maior do que o PIB da Rússia. E grande maior parte que do Brasil. PIB, maior que o do Brasil, tranquilamente. Grande parte desse PIB se dá por conta da indústria do petróleo, e ele foi contra essa indústria. Isso é poderoso, e o Trump está usando isso contra ele. Sabe que esse é o ponto fraco para perder. Mas o Guga, ele não vai prender o Guga. Já estão chegando aí, a polícia da verdade. Olha o Lula. A polícia da verdade. Lula tá aí no teu prédio. Mas ele não pode atacar essa indústria por causa do emprego, meu amigo. Mas atacou. Ele atacou na conversa. Candidato. Guga, você não acha que é ingenuidade da sua parte também pensar de que ele possa ter assumido esse compromisso também para afagar a extrema esquerda que está tão inebriada com essa visão de querer sanar o mundo global, curar o mundo, como Obama disse. Querendo agradar esse lado. Que agrada a Lady Gaga. Tanto que ele tá com uma política radical de combate à emissão de carbono. Ele pretende colocar uma nova tecnologia lá nas chaminés das indústrias americanas para tentar reciclar o carbono. Ele vai fazer a galera gastar dinheiro. Se você for seguir o plano que ele colocou agora durante a eleição, é esse. Agora, e isso está sendo usado pelo Trump. É ruim para ele, politicamente, durante a eleição, revelar, principalmente quando ele precisa do Texas e da Pensilvânia, revelar que vai fazer isso. Foi péssimo, ele fez isso durante o debate. Ele não tinha até então falado isso, e o Trump passou a usar essa promessa. E, sinceramente, não tem por que ele falar isso durante a eleição e depois não tentar colocar em prática, porque isso só custa voto. Politicamente seria burrice. Você pode querer. Você menciona as mudanças climáticas. O único momento do programa de governo dele que ele cita a China é exatamente para conter a China na questão de emissões de gás carbônico. Para você ver, no mínimo, a ingenuidade, ou a leniência, ou a cumplicidade que ele tem com o regime chinês, que deixou o mundo de 4. E nós não podemos ser ingênuos de lembrar de onde originou toda essa situação que baqueou o mundo inteiro. O Trump é o primeiro presidente em 30 anos que afronta exatamente esse regime que fez tudo isso que fez. Então a gente não pode ser ingênuo. Não é só o Trump que afronta. O Partido Democrata já tem os chineses como maiores rivais dos Estados Unidos há décadas. Isso eles são parecidos. Os republicanos e os democratas, eles veem os chineses como o seu grande rival e sabe que precisam, de alguma maneira, frear esse crescimento. Isso não se verifica na realidade, você sabe disso. Não se verifica. Isso não se sustenta com peteleco, Claro que se sustenta. Não, se você olhar todo o rol de declarações do Biden ao longo do tempo, é de incluir a China no concerto global das nações, é valorizar o papel da China no tabuleiro geopolítico, é você fazer vista grossa pra China. Todo esse é o retrospecto fático do Biden. Esse. Mas o mundo inteiro. Mas o Marinho. De inclusão nesse regime que deixou o mundo de 4. O mundo inteiro faz vista grossa para a China. Lógico que faz. A comunidade europeia é só verde. E olha o resultado, Emílio. Mas, gente, qual vista grossa? A China, ela é o maior parceiro comercial de praticamente todos os países hoje, do Brasil, inclusive. E como assim vista grossa? Todo mundo é pragmático, todo mundo precisa fazer sua economia girar
E tá todo mundo fazendo negócio com a China, que tem hoje uma economia capitalista. Ninguém tá falando pra acabar com as relações comerciais com a China. É recalibrar, é botar, ajustar as bases com que essa relação se dá e não uma dependência existencial, por exemplo, nas cadeias de suprimento médico da China. Você acredita que todos os insumos médicos vai depender da China? Exato. Logo o país o país que originou essa pandemia? Isso não é razoável. Esse país originou, pode ter sido originada lá. Não. Agora, é uma falácia querer dizer que foi algo inventado. Inclusive, ontem a Angela Merkel, a primeira-ministra alemã, ela falou claramente isso. Esse vírus se originou lá, mas esse vírus não foi criado pelos chineses. Eu acredito na ciência e eu vou seguir a ciência. Inclusive, agora ela está fazendo um novo lockdown. Sério, é bobagem a gente fazer esse tipo de discurso como se não tem nada que indique que esse vírus foi programado. Não sei não, viu? Você não pode afirmar. Não. É Partido Comunista. Você fala com muita firmeza. Ô Guga Noblar. Ninguém pode afirmar taxativamente. Ninguém pode afirmar taxativamente. A gente tem que seguir os fatos. Se tiver algum fato que corrobore isso, tudo bem, mas não existe por enquanto. Não passa de teoria da conspiração. Do seu lado também, você não pode afirmar. Você acha que a China é transparente? Que a gente sabe tudo? Não. Então... Claro que não, Emílio. Mas a gente então como é que você fala isso? Todos os países estão estudando como se originou e como se desenvolveu e como se virou uma pandemia. Essa questão do novo coronavírus. Né? Ninguém tem nenhum indício, não existe nenhum indício de que foi algo fabricado. Muito pelo contrário. Muito bem. Muito pelo contrário. Jamais chegaremos a um consenso. Boa. Esse debate é bom. Boa. Mas tá pegando fogo. Agora. Mas só que você não fala do filho do Biden com a Ucrânia também, né? Esse argumento... O filho do Biden com a Ucrânia, eu acho que é algo que deveria ser investigado, mas a princípio, os senadores, inclusive republicanos, que fizeram um grupo de trabalho para fazer uma investigação parcial sobre isso, chegaram à conclusão de que não. É igual meu menino. Nada de relevante. É igual meu menino, né, Goguinha? É igual o Flávio Bolsonaro. É igual o Flávio Bolsonaro. Então, igual meu menino aí, pô. Férias, né? Agora, mas é possível. Hunter Bolsonaro. Então. Agora eu queria fazer uma denúncia aqui pro Guga, porque vocês falam que fica em casa e tal. Eu tenho uma foto do seu candidato aqui de São Paulo, se o Igor puder mostrar aqui. Porque vocês falam pra ficar em casa, pra tomar medida profilática, pra acreditar na China. Olha aí o seu candidato com aglomeração, Guga Noblar. Vocês falam uma coisa e dizem outra. E ele tá fazendo o V do Dória, hein? Ele levantou o V do Dória. Guilherme Boulos Eu Fala com ele, então. Agora critica ele, faz um vídeo com os artistas lá, com seus amigos do CQC. A esquerda tem essa de criticar, de bater desse lado e depois vai lá e faz Pega o berrante e vai lá. Vai lá, malandrão. Pega o berrante aí, o Zé Grisalho. Pega os 2 dedos do bolo, você já sabe onde coloca. Vai lá no Boulos e fala que vai todo mundo morrer lá. Isso ele não fala. Ô, Guga. Eu não tenho problema nenhum. Emílio, só te contar uma coisa. Sabe qual foi a maior aposta que fizeram até agora nessa eleição? Lá nos Estados Unidos, as casas de apostas estão abertas para quem quer apostar entre Trump e Biden. Teve um americano que apostou, sabe quanto? 29 milhões de reais no Trump. Caraca. 29 milhões de reais no Trump, ele apostou. É um debilóide. Primo do Marinho. Mas eu vou explicar. Às vezes o Trump, para ele, é muito ruim. Pode acabar com o negócio dele. Então o que ele faz? Ele aposta no Trump, se o Trump ganha, ele é compensado. Às vezes as pessoas usam mecanismos de aposta para se proteger do mundo.